Mas eu não sabia nome de ninguém. Ele não encontrou ninguém da minha família. Quando ele estava para vir embora, ele encontrou o pastor Isaac Martins. É o pastor presidente do campo de Abreu e Lima da Assembleia de Deus. O pastor Isaac disse: vai estar tendo um evento aqui das irmãs. É o 25º aniversário do Círculo de Oração. Vai ter as irmãs de toda a região. As dirigentes vai estar aqui. Traz esse moço. De repente acontece um milagre. Ele sabe pregar? O pastor disse não. Que ele não sabe ler. Eu não sabia ler, irmão. Nem sabia escrever. Ele não sabe não. Mas ele conta algo do testemunho dele que é muito tremendo. Era algo da oração. Quando Deus voltou meu espírito, eu sempre contava na igreja. Ele disse: traz ele, que ele vai ter uma participação no congresso. O pastor chegou para mim e disse: olha, se prepare, que sábado você vai pregar em um grande congresso em Recife. Ali eu comecei a orar, a jejuar. Mas naquele período eu discuti e briguei com o filho do pastor. Ele com ciúme do pastor, porque o pastor um dia me levava. E eu e ele discutimos, saímos na tapa. Brigamos mesmo, tapa lá, tapa para cá. E foi uma briga assim, rolamos no chão. Aí no final da briga, ele chegou comigo e disse: olha, não quero mais falar com você não. Lá no Nordeste, eles ficam de mal, chama de mal. Põe o dedo assim. Aí põe um dedo, se o outro cortar, aí não se fala mais. Aí me deu o dedo, eu pum, cortei. Aí não se falamos mais. Só que ele era a pessoa que lia a Bíblia para eu poder pregar. Eu dependia dele, porque ele lia, eu gravava na cabeça e pregava aquilo que ele leu. Só que agora eu estava de mal dele. Aí quando foi no sábado, o pastor disse: olha, se prepare que a gente vai sair, que daqui para Recife é 200 quilômetros. Se prepare para a gente ir. Ali, irmão, eu estava de mal dele e eu tinha que ler o versículo para pregar. Era o Salmo 23. Mas eu não sabia ler. E eu comecei a tentar falar com ele de dia e manhã. Passava por ele, oi, ele nem falava comigo. Aí eu voltava, oi, ele, bem sério. Molecão novo. Aí eu lembrei que ele gostava muito de sacolé. É um picolézinho que é feito num saco em casa. Aí eu fui lá, comprei 5 sacolé, 3 sacolé de coco, que era o mais que ele gostava. Aí quando fui passar perto dele, eu, opa, um sacolézinho. Aí ele parou e disse: quero. Eu disse: tome. Ele chupou o sacolé. Quando terminou, eu, outro. Ele, opa. Quando terminou, outro. Aí ele disse: você está querendo alguma coisa? Eu disse: eu quero pedir perdão a você, meu irmão. Você é o irmão que eu conheço. Choramos junto, ele me abraçou. Eu disse a ele: meu irmão, você me perdoa? Ele disse: te perdoo. Eu disse: eu estou perdoado do fundo do teu coração. Ele disse: tá. Eu digo: então vamos ler a Bíblia para mim agora. Aí ele disse: você estava com interesse, né? Eu digo: eu sempre tenho interesse por trás, né? Vamos ler. Aí ele leu. Ele disse: qual é o tema? Eu disse: é Salmo 23. Ele: rapaz, é muito fácil esse versículo. Aí leu: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu disse: mas se eu ficar nervoso, eu posso esquecer, porque eu não sabia ler. Então eu tinha que gravar na cabeça. Aí o pastor já me mandou se preparar e fomos na Kombi. De Maceió para Recife, 200 quilômetros. Eu fui na Kombi, meu pastor, citando o versículo para não esquecer. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O pastor viu eu falando sozinho, ficou preocupado. Aí está tudo bem aí, varão? Eu: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Até chegar em Recife. Cheguemos lá, irmão, uma comissão, um ciclo de oração enorme. Aquela multidão de irmãs, tudo vestido de azul. E quando eu me aproximei do púlpito, eu tinha muito medo de pessoas que andavam com Bíblia grande, que nem a minha. Eu não sabia ler, eu achava que quem andava com Bíblia grande era pregadores. Então eu ficava com muito medo de pregar perto de alguém que sabia ler e pregava. Quando da fé eu vi aquela multidão do pastor, tudo com aquelas Bíblias grandes, a minha perna tremeu. Eu ajoelhei lá para orar e fiquei: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Foi a minha oração de meia hora: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Para gravar o versículo. Aí me levantei e ficava bem baixinho: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando de repente uma senhora começou a olhar para mim. E ela olhava bem sério para mim. Eu: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ela olhando. Eu digo: essa senhora está olhando demais. Acho que ela está olhando porque eu estou falando aqui. Aí botei a mão na frente, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aquela mulher olhando, eu me levantei, fui no banheiro. E ela olhava para mim de um jeito. Eu fiquei olhando, digo: se essa mulher fosse novinha, ela estava me paquerando. Mas está muito velhinha para estar me paquerando. Aí fui, voltei e ela olhando para mim.
Aí depois, irmão, fiquei com medo. Porque lá em Recife, a fama de Recife dos profetas é que pregador em pecado não prega lá não. As dirigentes de adoração se levantam e faz ele descer do púlpito na hora e revela o pecado. Eu parei, eu briguei com o filho do pastor, passei a semana de mal dele, e agora que eu vim pregar foi que eu falei. Eu acho que Deus ainda não me perdoou e está revelando aquela irmã. Irmão, aí eu fiquei com medo. Aquela mulher olhando para mim, eu tirava o rosto para lá, eu digo, meu Jesus, tem misericórdia. Eu dizia, Deus, pope a minha vida hoje, não me envergonha aqui não. Eu morrendo de medo, irmão. Louco para me dar a oportunidade de eu falar algo rápido e parar. Quando me deram a oportunidade, eu peguei e citei o versículo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando eu citei o versículo, aquela mulher levantou e deu um estouro bem grande de línguas estranhas. Quando ela estourou em línguas estranhas, eu digo, pronto, Deus agora revelou, foi tudo. Disse, agora eu estou arrebentado. Aí comecei logo a gaguejar, e aquela mulher se levantou, ela era bem branca, vermelha, levantou e veio na minha direção. Eu digo, Jesus, tem misericórdia, Senhor, não vai me revelar esse negócio aqui não, que eu estou arrebentado agora. E eu com medo, irmão, de passar vergonha e envergonhar também o pastor que me levou. Quando de repente aquela mulher chega perto de mim, as minhas pernas já estavam tremendo. Ela colocou a mão assim e disse, moço, eu quero fazer uma pergunta e não posso deixar esse trabalho terminar, eu quero fazer agora. A igreja parou, irmão, porque aquela mulher era profeta. E a igreja sabia que algo de profecia podia sair dela. E a igreja parou para ouvir a profecia. E eu, tremendo de medo daquela mulher, ela olhou para mim bem sério e disse, mas eu só quero fazer uma pergunta a você. E eu parei, eu digo, ai Jesus, e agora? Eu digo, faça, irmã. Ela disse, moço, porventura, moço, porventura, você tem um sinal de pelo de carne nas suas costas? Eu olhei para ela, eu disse, eu tenho, irmã. Ela disse, moço, porventura, no seu pé esquerdo, você tem um sinal de sangue que toma conta da planta do teu pé esquerdo? Eu disse, eu tenho, irmã. Como é que a senhora sabe? Ela disse, moço, ela começou a chorar. Ela disse, moço, você tem mãe? Eu disse, não tenho, irmã. Ela disse, sabe por que eu sei disso, moço? Eu perdi você. Você é meu filho. Ontem de madrugada, Deus disse, minha filha, o seu sofrimento acabou. Amanhã eu trarei o teu filho para os teus braços. Abaixura, abacabantriacé. Ela disse, Deus trouxe você, meu filho. Eu ainda estranhei, irmão, ela era branca. Eu digo, mas por que a senhora é branca? Ela disse, você é moreno, igual ao seu pai. Quando você andou para tomar água, você anda igual a ele. Quando você pegou o microfone, você fala igual ao seu pai. Você é o meu filho que estava perdido. Jesus lhe trouxe de volta. Abaixura, abacabantriacé. Deus vai trazer, irmão, de volta o que você perdeu. O diabo não pode levar o que é seu, não. Acabar chora, becabintriaciá. Era badara subicabantri. Daqui até ser. Deus vai trazer de volta o que você perdeu. Ele é Deus e é fiel. Abracei minha mãe. Ela pegou o microfone e disse, igreja, esse é o meu filho, que eu sempre disse a vocês que um dia voltaria para casa. Minha mãe estava velhinha, mas com força e saúde, irmão. Ela disse, meu filho, vamos em casa. Seu pai já faz mais de 20 anos que não fala comigo, por sua causa. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, ela bateu na porta. O meu pai perguntou quem era, minha mãe disse, nego, sou eu. Meu pai, com raiva da minha mãe, que ele não se falava, ele disse, o que é que você quer? Nego, é que você tem visita. Era 10h30 da noite. Meu pai disse, isso não é hora de visita, estar na casa dos outros não. Manda a visita voltar amanhã. Minha mãe começou a chorar e disse, nego, essa visita é muito importante, abre a porta. Meu pai ficou preocupado porque minha mãe estava chorando. Ele abriu a porta, irmão. Quando meu pai abriu a porta,
eu olhei e eu me vi mais velho. Meu pai me olhou e me se viu mais novo. Meu pai começou a chorar e olhou para minha mãe e disse: é ele? Minha mãe disse: é. Meu pai correu e me abraçou, me beijou e disse: meu filho, minha vida se acabou por sua causa. Depois que sua mãe perdeu você, eu perdi a alegria de viver. Mas sua mãe dizia para mim todos os dias que você um dia ia voltar. Meu filho, você voltou. A chuva que vai. Meu pai chorou tanto, irmão, me abraçou, me beijou por várias vezes. E disse: Deus existe, Ele é fiel. E meu pai disse para o pastor que estava comigo: quero aceitar Jesus novamente. Meu pai voltou para Jesus. A minha mãe ligou para a minha irmã mais velha. A minha irmã pensou que tinha acontecido alguma coisa com meu pai. Entrou dentro de casa, nas carreiras, e disse: mãe, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa com meu pai? Minha mãe disse: não, é seu pai ali. E o que aconteceu? Minha mãe disse: minha filha, está vendo aquele moço ali? Minha irmã disse: parece com meu pai. É o irmão que você parou de orar. Minha irmã começou a chorar e me abraçou. E disse: meu irmão, me perdoe. Eu parei de orar porque eu pensei que você estava morto. Mas você está vivo. Deus, irmão, é Deus. Acredite no que Ele prometeu a você. Se coloque de pé. Creia no que Deus prometeu. Ele não falha. Ele é fiel. Ele é verdadeiro, Ele é justo. E a promessa dEle, ela nunca volta vazia. Eu quero orar com você. Às vezes, você tem alguém da sua família que usa droga. Às vezes rouba até. Ou às vezes é matador. Às vezes está até preso. É alguém que não vale nada para a sociedade. Você às vezes até tem vergonha dele. E não quer nem falar que ele é parente seu. Mas você se esquece que ele é alguém. Você se esquece que ele tem uma alma. E você se esquece que ele precisa de Jesus. Querendo você ou não, aonde ele for, ele vai levar o teu sobrenome. Porque ele é seu parente, faz parte da sua família. O sangue dele é o mesmo sangue que corre na sua veia. O diabo está escravizando ele e você quer distância dele. Ele precisa tanto da sua oração. Ele precisa que você ore por ele. Eu quero que você saia do seu lugar, venha aqui à frente, representando alguém da sua família, qual o diabo tem escravizado. O diabo tem feito ele de tapete, e ele vive numa vida tão difícil, mas ele precisa de Jesus.